Grande é o amor de Cristo pela humanidade, pela sua igreja, pelos seus remidos, em que ele deixou todos os seus privilégios, que sempre teve à destra da majestade celestial e veio aqui na terra para cumprir a sua missão. O ser humano natural, ele gosta, ele busca ser exaltado, se levantar, se erguer. Mas Cristo, para cumprir a sua missão, ele fez o contrário. Ele desceu, ele se humilhou, ele se rebaixou, ele se esvaziou da sua glória, porque sempre esteve ao lado do Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 2, versículos 6 ao 9, fala sobre este assunto, porque está escrito: mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Este é um relato muito claro e objetivo, falando sobre que Cristo, ele veio aqui na terra para assumir o papel de filho do homem. Os profetas falaram a esse respeito, principalmente o profeta Ezequiel, retratando sobre o Messias como sendo filho do homem, para que ele provasse as mesmas coisas que o ser humano passa. Ele teria que se humanizar. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era 100% homem. É tanto que ele nasceu de uma mulher. Provou as dores que um ser humano prova. Provou as dificuldades que o ser humano passa aqui na terra. Mas a sua missão foi justamente para resgatar o homem do pecado e de suas consequências. O resultado da missão do Senhor Jesus é grandiosa. Por isso que o texto fala que Deus olhou para Cristo. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Deus sempre esteve com seu filho Jesus. Somente no momento da crucificação
foi que Deus se afastou do Senhor Jesus para que, de fato e na realidade, ele provasse as dores que o ser humano ele tem que passar. Foram as profecias se cumprindo ali. O que Jesus passou na cruz do Calvário já estava previsto, por exemplo, em Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas o Pai sempre esteve com o Filho, acompanhando a todo momento, o visitando. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Na verdade, esse foi o ponto em que o Senhor Jesus era realmente um ser humano. A palavra diz que muitos negam a humanização do Senhor Jesus, que Jesus veio em carne, que Cristo veio em carne. Estes são os anticristos que desde o princípio se manifestam na história da humanidade para negar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Deus permitiu que ele fosse feito homem para resgatar os homens e para redimir os homens e reconciliar os homens com Deus. Mas de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Foi sacrificado, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou e foi por Deus coroado de glória e de honra, e o Pai o constituiu definitivamente, eternamente, sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas estão sujeitas a ele, debaixo dos seus pés. O império das trevas, Cristo tem domínio sobre o diabo, os seus demônios, porque ele venceu. Deus o constituiu sobre todas as coisas e todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos seus pés. Não existe poder, sejam dos principados, das potestades, dos espíritos das trevas, demônio, Satanás, o diabo, seja quem for, seja o que for, seja os poderosos da terra, os ricos, os influentes, tudo está sujeito debaixo do poder de Cristo. Cristo tem poder sobre todas as coisas. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou nada que não lhe esteja sujeito. Mas agora, aparentemente, não vemos isso com os nossos próprios olhos. A humanidade não percebe o poder de Jesus, o domínio de Jesus, o governo de Jesus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Era necessário que o Filho de Deus passasse tudo aquilo de sofrimento que ele teve que passar, que ele teve que enfrentar. Mas a Bíblia diz que ele subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, de onde reina, governa e domina sobre tudo e sobre todos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.